Bom, no momento que eu tô começando a gravar esse vídeo, eu tô meio atrasado porque eu já comecei o projeto. Mas é isso mesmo que você leu no título, eu decidi criar um jogo do zero. E por que você decidiu isso do nada? Bem, não foi muito bem do nada, né? Eu sempre quis criar e trabalhar com desenvolvimento de jogos. Essa era uma meta de vida minha. Mas a gente sabe que no Brasil não existe praticamente nada de mercado para isso. Então investir tempo nisso seria um grande tiro no escuro. Pode dar certo ou pode não dar. E aí acaba que no final eu decidi estudar desenvolvimento de sistemas, que é minha formação e é o que eu trabalho hoje em dia. Sim, eu sou o Felipe da propaganda do Max Steel, que a habilidade é quebrar códigos. Mas eu trilhei a minha carreira nesse caminho com o objetivo de futuramente migrar para o desenvolvimento de jogos mesmo. A longo prazo aprender inglês, estudar mais e quem sabe tentar umas vagas na gringa, onde pode realmente existir algum mercado, né? E aconteceram algumas coisas na minha vida que me fizeram pensar que seria favorável começar a aprender agora, mesmo que seja um básico. Então é isso que eu vou fazer, ou na verdade eu já tô fazendo, né? E para aprender eu decidi comprar o curso do André Young, de criação de jogos com a Unity. Eu escolhi esse curso porque ele é em Unity, que trabalha com C Sharp e que é uma linguagem que eu já conheço. Então, teoricamente, a curva de aprendizado seria menor. E eu também sou um grande fã do André Zitos, então por que não comprar um curso dele como forma de apoio por todo o conteúdo podre que ele produz e eu consumo? Até o momento eu já fiz uns 80% do curso, e eu tenho as minhas críticas a ele, que serão discutidas em outro vídeo. Mas o curso me deu uma grande base de como as coisas funcionam, e principalmente como trabalhar com as mecânicas principais básicas que encontramos em todos os jogos. O curso tem várias proposições de projetos interessantes, mas eu acabei fazendo somente dois para aprender o que eu achava mais necessário, e já tendo uma base, eu decidi sair na jornada da criação do meu próprio jogo. Eu já nem lembro mais pelo que eu comecei, mas se fosse para dizer o que eu acho melhor começar por agora, eu talvez começaria pela montagem do mapa. E para fazer isso, primeiro a gente precisa ter acesso aos assets de um cenário. Assets basicamente são elementos que você utiliza para criar um jogo. Ele pode ser um script, um personagem, elementos de cenário, etc. O ideal para um jogo profissional seria você ter seus próprios assets criados, mas como eu não sou profissional e nem artista, eu decidi pegar os assets da internet mesmo. Tem um site chamado itch.io, que é tipo uma comunidade de game devs, onde ele tem uma aba cheia de assets. Lá você consegue encontrar um monte de assets pagos e gratuitos, e foi lá que eu achei os que eu estou utilizando. Se você for utilizar algum asset de lá, é bom dar uma olhada nos direitos do asset. Os criadores deixam sempre como você pode usar aqueles assets. Por exemplo, tem criadores que não permitem que você utilize seus assets para fins comerciais, tem uns que já permitem. Então é sempre bom dar uma analisada antes de baixar e começar a utilizar, dependendo do seu objetivo, claro. Bom, com os assets em mãos, então agora é só modelar o cenário da forma que você quiser. Para começar, ali no canto esquerdo eu criei um novo tile map. Ele vai criar esse grid e dentro dele vai ter o tile map que você criou. Esses tile maps são como se fossem camadas. Eu vou pintando o cenário em cada camada e elas vão se sobrepondo uma a outra para deixar os itens separados. Por exemplo, o chão é uma camada, as casas são outras, e etc. Eu acabei criando 4 tile maps, um para desenhar o chão, outras duas para desenhar os objetos que têm colisões, sendo uma para objetos que escondem o player de alguma forma e outra não, e uma para overlay, que é quando o objeto não tem colisão, mas mesmo assim ele deve esconder o player, tipo a parte de cima de uma árvore. Você organiza o nível da camada de cada layer e depois começa a pintar os quadradinhos. Não é nada difícil, o que mais pega mesmo é a criatividade. Isso aí eu não tenho nada. Mas mesmo você sendo péssimo que nem eu, você consegue tirar alguma coisa bacana. Ah, e vale falar, eu não sei se essa é a melhor forma de fazer o cenário, mas é a conclusão que eu cheguei. Com certeza eu tô fazendo bastante coisa errada, mas faz parte do aprendizado do desenvolvimento de qualquer coisa. Legal, a gente tem um mapa, mas tá faltando algo só um pouquinho importante pro jogo, que é o player. Afinal não adianta nada a gente ter um cenário se a gente não tem um personagem para movimentar nele. Para fazer isso, é só a gente criar um objeto 2D, e para exemplificar aqui eu vou criar um quadrado. Sim, nosso personagem ele é um quadrado. Mas calma aí que vai ficar bonitinho. Bom, a gente já criou o objeto, mas ele não tem um corpo. E a Unity entende como se ele fosse um espírito ou algo assim. E pra gente dar um corpo pra ele, a gente tem que adicionar um componente. Esse componente é o Rigid Body. Ele tem que ser configurado. E a primeira coisa que é legal você fazer é tirar o Gravity Scale. Senão acontece isso aqui. Outra coisa que também é bem importante é você colocar esse Z aqui checado, porque aí quando o boneco ele colidir, a partir do momento que ele puder colidir, porque ele ainda não pode, ele não vai ficar girando que nem doido. E quando a gente roda, o boneco já não tá mais caindo. Bom, eu vou continuar não me preocupando com a aparência por enquanto, mas esse boneco ele tem que ter movimentação. E para isso, a gente cria um script. O script basicamente é o lugar onde a gente vai escrever o nosso código. Bom, eu vou criar um script aqui e eu vou dar o nome dele de Player Movement. E abrindo o script, a gente vê esse código meio pré-montado, ele sempre vem assim. Ele sempre está com essas duas funções, o start e o update. Tudo que estiver dentro do start vai acontecer quando o objeto for iniciado, e tudo que estiver dentro do update vai ficar acontecendo a cada frame. Cada vez que um frame for atualizado, o que tiver aqui dentro vai acontecer. Bom, para fazer o player se movimentar, eu vou fazer um código e vai ser todo esse código aqui. Bom, eu não vou ficar explicando em detalhes porque aqui é programação e se você quiser aprender sobre isso é melhor você estudar programação. Mas basicamente o jogo vai pegar os movimentos
do personagem a partir do momento em que o usuário apertar alguma tecla que geralmente é utilizada para movimentar, tipo WASD, e depois ele vai dar um impulso nesse personagem, fazendo com que a gente tenha a sensação de que ele tá andando. Bom, fazendo algumas atualizações para aceitar o código, o que temos é isso aqui. E agora é só eu vir no meu player e arrastar o meu script para ele. E se a gente iniciar o jogo, não acontece nada porque eu esqueci de alguma coisa. Ah, eu esqueci de chamar a função dentro do update. Na verdade eu tinha esquecido bastante coisa aqui no código. Mas agora sim, se nós rodarmos, tá aí, temos um objeto que se move. Tá bem esquisito essa movimentação, mas é só diminuir ali o número de velocidade que já muda. Bom, vamos mexer aqui no Angular e no Linear Drag também. Melhorou. Bem, acho que por hoje tá bom. Já deu pra ter uma noção de como funciona, de como eu montei a base do jogo, o cenário e o personagemzinho. Eu só não mostrei como tá meu jogo atualmente, mas isso fica pro próximo vídeo e eu continuo mostrando o desenvolvimento através do projeto original. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.